canção maravilhosa. Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. Olá, queridos amigos da Casa de Tio Ormindo. Uma casa querida que sempre nos oportuniza o trabalho, que sempre nos recebe com muita alegria, com muito respeito, com muita generosidade, nos oportunizando o trabalho no bem para o bem. Eu já agradeço o convite, saudando o querido amigo Celso Seara, por meio de quem eu saúdo os trabalhadores da casa, a minha querida amiga Diana, a querida amiga Helena Aquino, a todos aqueles que estão aí sempre na frente do bom combate, já pedindo a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos dessa casa, a Jesus, a Mãe Maria, que nos permita no dia de hoje ser mensageiros de uma mensagem de paz, uma mensagem de luz, uma mensagem de acolhimento para todos os irmãos que nos acompanham por esse canal de amor, para os nossos irmãos internautas, que nessa tela, que aparentemente é uma tela fria virtual, na verdade nós estamos sendo conduzidos e orientados pela espiritualidade da casa
e sabemos que a mensagem verdadeira que precisa ser administrada, que precisa ser retida nos nossos corações é a mensagem do Cristo. Então eu já solicito que nós façamos uma prece inicial pedindo a todos os amigos espirituais que organizam e que coordenam os trabalhos do Tio Ormindo, a esses espíritos que laboram e que nos ajudam, que nos intuem, para que nosso trabalho do dia de hoje seja um trabalho que nos oportunize sair melhores do que chegamos. Sede, portanto, conosco, Jesus, hoje e sempre. A proposta da casa no dia de hoje é que possamos falar de um tema muito interessante e desafiador: capacidade ignorada. Título que faz parte de um dos capítulos da obra Imensidão dos Sentidos, ditado pelo Espírito Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo. Todas as obras que Hamed dita ao médium Francisco do Espírito Santo são obras que nos conclamam a uma renovação dos nossos padrões. E são obras onde ele geralmente abre o capítulo com uma mensagem do Pentateuco. No caso dessa Imensidão dos Sentidos, ele abre com mensagens, com capítulos, com passagens de capítulos do Livro dos Médiuns. Já temos um outro, Renovando Atitudes, onde nós vamos ter mensagens do Evangelho. E assim sucessivamente nós vamos tendo contato com a codificação, com um componente doutrinário importante para o nosso aprendizado. Nesse capítulo que fala da capacidade ignorada, nós vamos ver algumas situações muito interessantes que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano, que estão investidos e imbuídos no nosso íntimo e que nós não fazemos muitas vezes as relações, dizendo que somos sempre convidados ao trabalho com Jesus. Somos sempre convidados a uma reflexão positiva das nossas atitudes e da nossa conduta. E é esse o convite que o Espírito nos faz, o Espírito Hamed nos faz. E vamos ver, meus amigos, pensar o que é capacidade. O que é que nós entendemos por capacidade? Quantas vezes nós dizemos assim: eu não sou capaz de realizar uma tarefa na casa espírita. Eu não sou capaz de realizar uma tarefa no meu trabalho laboral. Ah, isso aí não é para mim, eu ainda não cheguei na condição de fazê-lo. Será mesmo que eu não sou capaz, que eu não tenho condições? Ou existem impedimentos construídos por mim mesmo, que pode ter uma influência do ambiente, do qual essas questões fazem parte, essas situações fazem parte, mas que eu me deixo dominar e me deixo controlar por sentimentos outros que me impedem de me ver capaz sim de fazer. Observem que o título do capítulo é Capacidade Ignorada. Nesse capítulo, Hamed nos dá uma visão geral sobre a questão perispiritual, né? O nosso grande DNA, o nosso código de identificação, onde ele vai mostrar, trazer uma discussão sobre as construções que são feitas nesse campo perispiritual, como nós muitas vezes já trazemos de outras encarnações, registros psíquicos, inclusive, que nos impedem de que possamos enxergar a possibilidade de uma melhoria e de uma reconstituição fluídica. É um capítulo muito interessante, mas eu gostaria de trazer de imediato uma discussão, porque o nosso tempo, na verdade, esse capítulo seria para um seminário, né? Mas nesse nosso tempo curto, eu gostaria de trazer alguns aspectos que Hamed nos convida a pensar para a nossa reflexão e nossa discussão aqui, que ele diz assim: crenças são pensamentos, abre aspas, peço licença para ler, crenças são pensamentos ou ideias que aceitamos como verdade.
e que criam harmonia ou deformidades em nosso veículo fisiológico. A saúde e a enfermidade nada mais são do que a consolidação de uma constante atitude mental. Vejam, nesse capítulo ele vai falar muito sobre essa questão da saúde. Por que será que ele vai nos trazer logo uma discussão imediata sobre a questão da saúde, que ele fala que é a saúde e a enfermidade? Ele faz, os dois extremos, porque esse é um aspecto que mexe muito com o nosso inconsciente. Quando a gente fala de saúde, nós ficamos logo, naquela situação muito de fragilidade. Porque saúde significa dizer como eu estou. E a enfermidade é o oposto, onde eu vou observar se realmente eu trago enfermidades físicas, enfermidades da alma, ou são construções mentais. E o que é que isso tem a ver, Raimunda, com capacidade ignorada? Nós vamos ver daqui a pouco. Aí ele diz assim: a face e o corpo dos indivíduos revelam claramente os padrões de crenças e de pensamentos que cultivam em seu dia a dia. Cada estrutura celular ou cada órgão interno reage a cada emoção que sentimos ou a cada expressão que verbalizamos. Ou seja, o que eu digo, o que eu falo, o que eu verbalizo, eu construo e se tornam crenças, porque ele diz assim: a face e o corpo dos indivíduos revelam claramente os padrões de crenças e de pensamentos. O que é isso? O que é que eu constituo como verdades na minha vida? Que pensamentos eu cultivo para que se tornem crenças, ou seja, que fiquem ali, cultivadas como verdade. E ele diz, ele diz assim: cada estrutura celular ou cada órgão interno reage a cada emoção que sentimos ou a cada expressão que verbalizamos. Isso é de uma profundidade, nós não paramos muito para pensar sobre essas questões. Ele está falando da estrutura celular, a célula, um elemento mínimo que constitui que constitui o nosso corpo, que constitui os nossos órgãos. Aquilo que nós verbalizamos vai reverberar na célula. Isso é muito interessante. Se a medicina da matéria, a medicina a tradicional, a ciência, começar a, como muitos companheiros cientistas já estão, se debruçando sobre as questões espirituais, já estão fazendo essas relações, nós vamos ter o que a espiritualidade já traz há muito tempo. Essa relação, ela é intrínseca. Vamos ter descobertas fantásticas de medicamentos, de formas de tratamento para questões que nascem exatamente das nossas cristalizações mentais. Por isso precisamos cuidar muito das nossas emoções. Por isso precisamos nos autotrabalhar. Por isso precisamos fazer esse mergulho interno. E eu já estou me antecipando. E aí o Espírito Hamed diz assim: tensionamos nossa postura corporal. Olha que interessante. Tensionamos nossa postura corporal, paralisando, inflando, desviando, esticando, contraindo nossos músculos. Organizamos nossos espaços interno e externo de acordo com nossas relações emocionais com os outros e com nós mesmos. As tensões musculares. Quantos de nós vivemos à base de analgésicos, de remédios para a dor, com dores, intensas na coluna? Aí dizemos assim: estou com uma crise na cervical, estou com uma crise na lombar. Tensões, nódulos de tensão, Às vezes chegamos para fazer fisioterapia, às vezes chegamos para... E o fisioterapeuta, quando ele vai, que ele segura, nessa região aqui dos ombros, aí diz assim: olha, você está com nódulos de tensão. E quando vou massagear, aí a dor intensa, porque para desfazer são nódulos mesmo que se constituem de tensão, de preocupação, de situações que a gente quer resolver para ontem. Às vezes a gente diz assim:
Esse problema é para ontem. Para ontem. Aqui agora. Nada acontece por acaso. O acaso, né? Então, vejam que o Espírito traz essa discussão porque é de uma necessidade tão grande que nós encarnados possamos estar ouvindo o tempo todo para nos refazer desses padrões, que o Espírito tem essa preocupação de nos ajudar. Então ele diz assim, ele mostra, né, tensionamos nossa postura corporal, a forma como eu me sento, a forma como eu me movimento, né? Diz assim, a linguagem do corpo, o corpo fala. Aquela situação em que eu fico, ó, naquela inquietação. Muitos de nós temos aquela situação que ficamos, né, balançando a perna. E tudo isso tem a ver com as emoções. Com a forma como eu estou no mundo. Aí ele diz, nossos corpos, material ou espiritual, podem tecer novas formas ou desmanchar velhas estruturas energéticas conforme a persistência de nossos ideais ou a força da nossa vontade. Aqui estão prováveis exemplos, os quais, porém, devem ser vistos e analisados com certa relatividade. Ele vai dizer aqui alguns exemplos que nós vamos aqui discutir e pensar até que ponto estamos envolvidos nessa questão. Até que ponto tudo o que ele vai nos trazer aqui, por isso que ele diz assim, discutir com certa relatividade, para que nós também não entremos naquela neurose, né, de que, né, a verdade é o que está aí. Não, o espírito da inteligência, ele nos conclama a análise, justamente porque ele sabe que os processos de reforma são feitos a partir do que eu ouço, do que eu me espelho, do que eu reflexiono, para ver como eu estou nesse caminho. Porque às vezes nós ouvimos uma determinada mensagem e aí aquilo já cristaliza. Aí já é a verdade. Aí eu ouço de outro e ouço e fico confuso. E ele, de forma cautelosa e pedagógica, ele nos diz, analisados com certa relatividade. Aí ele diz assim, atitudes controladoras e dominadoras podem provocar inflamações na espinha dorsal. Vejam. Será, amigos, que nós já paramos para pensar nos nossos estágios egóicos de controle sobre o outro e de achar que podemos controlar tudo nas nossas vidas, nós podemos ter uma inflamação na espinha dorsal? Vejam que, por que a espinha dorsal? Ó, o eixo. Então, eu acho que eu controlo, eu penso que eu tenho, né, alguma ingerência sobre todas as coisas e eu não controlo nada. Já falei aqui nessa casa querida, né? Estou sempre trazendo essa referência de que viver é um grande desafio. E por ser um grande desafio, eu não tenho condição de controlar nada nem ninguém. Eu preciso ter essa situação bem definida na minha cabeça, porque de onde é que vem os transtornos de ansiedade? De onde é que vem as crises de pânico? De onde é que vem as instabilidades emocionais? Exatamente desses processos. Por quê? Porque o que é o pânico? É a sensação de perda de controle, onde eu começo a sentir uma série de coisas, batimento acelerado, sudorese, sensação de desmaio. E agora, o que é que vai me acontecer? Exatamente porque eu venho, né, todo o tempo achando que eu controlo, que eu controlo, que eu controlo, que eu controlo. Na hora em que eu me vejo sem conseguir controlar nada, eu entro em um processo tal de medo do que possa acontecer, começo a idealizar e a ver fantasmas nos quais eu entro na crise. Então vejam o que ele diz aqui, ó. Atitudes controladoras e dominadoras podem provocar inflamações na espinha dorsal. A atitude de ansiedade e preocupação geralmente se manifesta em forma de gastrite, úlceras, azia e outros problemas digestivos. Quantos de nós não temos a chamada gastrite nervosa, né? A gente faz um exame, aí diz assim, não, o médico disse que
não apareceu imagem de gastrite, mas eu estou com gastrite de fundo nervoso. O que é isso? Tem a ver com as emoções, tem a ver com essa questão que eu não estou digerindo. Ó, parte estomacal. Nós que trabalhamos na doutrina e que trabalhamos, estudamos os centros de força, né, quando estamos fazendo o curso de passe para ser passistas, e que precisamos conhecer o mínimo de fisiologia, então volta aí, olha a necessidade do estudo, porque muitas vezes a gente entra na casa espírita, não estuda, não quer fazer, não quer passar pelos departamentos, não quer passar pelas formações necessárias, porque nós dizemos assim, eu sou médium, eu não preciso estudar, não preciso nada, porque os espíritos estão vindo através de Raimunda. Eu preciso ter o mínimo de conhecimento para trabalhar no passe, para trabalhar na mediúnica, para estar em determinados trabalhos que requer um mínimo de conhecimento. A casa espírita é um exército, é uma universidade que eu preciso ter um mínimo de formação para determinadas atividades. A boa vontade, fantástica, já me ajuda muito. O querer está no trabalho, mas eu preciso me qualificar. Se eu não ter o mínimo conhecimento de fisiologia, e eu vou dar passe, e o passe, eu vou trabalhar com os centros de força, eu posso causar um dano no companheiro que procurou a casa. Ah, mas que bobagem, isso não existe. Jesus só fazia imposição de mão. Jesus, modelo e guia. Nós somos aprendizes. Imaginemos se o cirurgião vai entrar no centro cirúrgico sem estudar as etapas necessárias. Não, é uma pessoa que tem muita vontade de ser cirurgião. Sabe, conhece bisturi, conhece os instrumentos, mas ele conhece a fisiologia, ele estudou, ele se aprofundou. Um corte em um determinado órgão errado, o que é que vai acontecer? Uma sutura de maneira mal feita, o que é que vai ocorrer? Que bobagem, Raimundo, uma coisa... Tem sim, meus amigos. Nós entramos na casa espírita e não queremos passar pelos estudos e pelas etapas de conhecimento. Nós queremos ser passistas, expositores, que a gente acha, né, que esse trabalho aqui é o ápice do ápice. Primeiro, que nós expositores somos grandes devedores. E somos desafiados o tempo todo na nossa vaidade, no nosso estado egóico, para entender que somos instrumentos de trabalho. A mensagem é do Cristo. E Raimunda é a mensageira sendo convidada a refletir sobre a sua conduta. Tarefa que me chama todos os dias a responsabilidade sobre os meus comportamentos e se eu estou fazendo a lição de casa que Jesus nos convida a fazer. Que Jesus não impõe, Jesus convida. A espiritualidade superior também. Então, eu não posso querer entrar na doutrina. Ah, mas é uma pessoa muito inteligente, tem vários diplomas universitários. Sim, mas o que é que eu conheço da doutrina? Então eu preciso estudar, eu preciso me apropriar do conhecimento. Nós entramos querendo ser passistas, entrevistadores, né, assim, expositores. Para eu trabalhar no atendimento fraterno, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento da doutrina. Porque as pessoas vão procurar a casa, eu vou entrevistar, eu preciso ter o equilíbrio, eu preciso ter a escuta sensível, eu preciso ter o sigilo. Porque é a confiança que nos é depositada por alguém que está em estados, muitas vezes, muito difíceis. E o outro vem falar da vida. Então, se eu sou uma pessoa que eu falo demais, que eu não guardo nada, que eu tenho a necessidade de estar contando muita coisa, eu não posso ser atendente fraterno. Porque o sigilo da informação. Se eu preciso, para trabalhar no atendimento fraterno, o mínimo de conhecimento doutrinário para saber que orientações eu vou dar a quem procura a casa. Então, a pessoa chega com uma demanda, aí o que é que eu vou dizer? Eu vou ouvir e eu vou indicar para o tratamento da casa. É o momento de fazer um tratamento de desobsessão. Eu vou indicar a leitura do Evangelho, né, assistir as palestras. Eu vou mostrar, indicar literatura doutrinária para que a pessoa possa se equilibrar, melhorar seu padrão vibratório. Eu tenho que ter um mínimo de conhecimento. E aí
quando se fala aqui, ó, quando ele diz a atitude de ansiedade e preocupação geralmente se manifesta em forma de gastrite, úlceras, azia e outros problemas digestivos. Eu estava falando tudo isso porque quando falei da gastrite, centro de força que mais nos abala é o quê? O gástrico, essa parte gástrica, que é o centro das emoções. Então, se eu não conheço esse centro de força, eu vou dar um passe e não sei nada sobre eles, eu não conheço nenhum dos centros que André Luiz traz na linguagem como chakras. Como é que eu posso ser passista? Eu não sei o que é o genésico, eu não sei o que é o gástrico, eu não sei o que é o laríngeo, eu não sei o que é, né? Nada de nada. Como é que eu posso? Então eu preciso ter esse mínimo de conhecimento. E aí ele está falando aqui que a ansiedade mexe com a nossa parte gástrica. Quantos de nós, às vezes a gente come algo e passa mal. Aí diz assim, a gente fica locubrando, né? Claro que existe a questão de que se eu sou uma pessoa desorganizada, que eu tenho uma alimentação desorganizada, eu posso ter lá um mal-estar estomacal, posso ter uma úlcera, mas de onde foi o fundo que partiu tudo isso? Como é que iniciou todo esse processo na minha vida? Eu preciso fazer essa leitura. Né? Se eu sou alguém ansioso demais, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu sou um forte candidato a ter problemas nessa parte gástrica. Atitudes de apego ou dependência afetiva podem causar intensos movimentos peristálticos e tensão na área muscular abdominal. Aquelas dores abdominais, né? Que às vezes a gente sente muita dor abdominal e faz vários exames. Aí, exame normal. A gente às vezes vai fazer o exame torcendo para dar alguma coisa. Para não dizer que a gente está pirando, né? Diz assim, poxa, perdeu o juízo. Vai para o psiquiatra. Às vezes acontece isso, porque a gente começa a sentir muitas dores e aí não tem exames que constatem nada, que são dores causadas por desorganização emocional profunda e reverbera, sente mesmo dor no físico. Sente dor no físico, a gente sente a dor no físico. Quando eu trabalhei muitos anos no atendimento fraterno, eu me lembro de pessoas que chegavam com dores físicas intensas. A pessoa levava não sei quantos exames, aí já fiz isso, já fiz ressonância, já fiz tudo normal. A pessoa já estava, sabe, achando que estava perdendo o juízo, porque fica naquela situação, meu Deus, eu estou sentindo, e sente. Por isso que nós temos que ter o cuidado de não entrar no julgamento e nem ficar dizendo, invenção, que nada está sentindo, sente. E daí vem um passo para as fixações e as obsessões. Por quê? Porque eu começo a ficar, né, instável demais, eu começo a ter medo, eu começo a ver fantasmas, eu começo a ficar com ideias fixas, né, obsessão simples, que depois vai se ganhando corpo, começo a sintonizar com irmãos na mesma faixa, instalação na obsessão. E a doença, às vezes, ela deixa de ser algo que Chico chamava de doenças imaginárias, que a psicologia chama de somatização, e ela passa a ser física mesmo. Aí ela começa a ganhar forma e a cristalizar no meu corpo. Então, observem, amigos, que isso tudo, ele está falando de capacidade ignorada, é o nome do nosso tema de hoje, que ele diz assim, atitudes de apego ou dependência afetiva podem causar intensos movimentos peristálticos e tensão na área muscular abdominal, aquelas dores, né, que a gente fica sentindo no abdômen e toma remédio e nada de nada. Atitudes de temor ou pânico refletem sobre as vísceras, ocasionando paradas intestinais ou diarreias que não cessam. Então a pessoa, às vezes, quantos de nós ficamos, né, naqueles estados onde o intestino descontrola e entra nessas questões que ele falou aqui, de diarreias que não param, ou nas paralisações, né? Ou ficamos com dificuldades de evacuar, o intestino não funciona de maneira, né, esperada, ou seja, dentro de uma normalidade, e a gente procura o médico e aí vem os diagnósticos de síndrome do intestino irritável, que é de fundo emocional, e que hoje
Muitos de nós saímos dos consultórios dos gastros, dos médicos que lidam com essa questão, com esse diagnóstico. Outro dia eu lia uma entrevista de uma atriz de novela que ela falava que ela tem essa síndrome diagnosticada e que ela tem fases muito difíceis, onde o intestino ou ele está preso ou ele está solto, e ela, para gravar, para trabalhar, aí quando ela falando na entrevista, eu lendo e vendo como ela falava da situação, que era muito incômoda, e no falar ela ia dizendo, eu estou sob pressão, estou fazendo novela, quando eu estou com muita coisa, eu fico assim. Então vejam, o que ele diz aqui, ó, a atitude de temor, pânico, reflete sobre as vísceras, ocasionando paradas intestinais ou diarreias que não cessam. Conversava com uma pessoa outro dia que disse que ficou 6 meses com uma diarreia que não parava. Não parava, fez 2 exames para ver 2 colonoscopias num espaço de 6 meses. É algo muito invasivo, inclusive, porque é um exame, né, que tem toda uma dinâmica. Mas fez esses exames num espaço de 6 meses, 2, que é um perigo, porque se cogitava câncer de intestino, ela não... E depois foi ver que era uma questão de fundo emocional profundo, porque ela estava num estado muito difícil, de dívidas que ela não conseguia dar conta, e aquilo estava, ela não dormia, preocupada, porque tinha que resolver, e não resolvia. Foi parar onde? Nessa parte. Né? Então, nós somos o que pensamos. Somos o que vivenciamos. É o que Hamed está dizendo aqui. Raimundo, e qual é a relação com o título capacidade ignorada? Ele está querendo nos chamar a atenção que nós precisamos fazer um autotrabalho, que todos nós temos a capacidade de fazer o movimento contrário, que ele vai falar mais adiante. Ele fala aqui, a atitude de perfeccionismo, essa é uma característica de muitos de nós. Que a atitude de perfeccionismo criam enrijecimento ou deformações ósseas, podendo causar artrites ou artroses. Porque, né? Aquela coisa de tudo muito certinho, eu não posso errar, eu não posso ser alvo de exposição, eu tenho que estar sempre acertando, eu não posso me equivocar, eu tenho que fazer tudo com perfeição. No meu trabalho eu sou perfeito, na minha casa eu sou perfeito, na minha vida eu sou perfeito. É o perfeito convidado por Jesus do Sede Perfeito do capítulo 17? Não! O capítulo 17 do Evangelho nos diz, sede perfeitos como perfeito é o Pai, e vai mostrando o que é a perfeição moral, na qual nós precisamos nos trabalhar para moralmente sermos homens de bem. Item do capítulo. Diferente do perfeccionismo, que é patológico. Observe o que é que acontece. Ele fala de artrites ou artroses. Na nossa família tem uma prima muito jovem que se aposentou recentemente com artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. O que é isso? As doenças autoimunes, nas células de defesa do nosso corpo, elas perdem a sua característica, né? Elas já não nos defendem dos ataques para os órgãos nas quais elas se tornam frágeis. Então, doenças autoimunes, vitiligo, doença autoimune, artrite reumatoide, doença autoimune, lúpus, doença autoimune. E nós ficamos assim, como é que a pessoa adquiriu? A gente vai no fundo, vai investigar muitas vezes a vida dessa pessoa e encontra lá histórias de depressão, de doenças da alma profundas, de decepções profundas que foi, acumulando, muitos com características perfeccionistas, né? Tem uma amiga também querida que teve artrite reumatoide de grau 3. Ficou de cama, né? Um quadro assim muito difícil, e que graças a Deus reverteu com bons médicos. Ela tem uma condição de fazer um tratamento, inclusive fez um tratamento alternativo, foi trabalhar a cabeça, foi fazer processos terapêuticos, e conversando, quando eu a encontrei, depois de nós
Trabalhamos juntas há muito tempo, nos separamos, fomos para ambientes diferentes, e quando eu a encontrei, ela já tinha vivido essa parte, ela estava em recuperação, e ela me disse: Raimunda, lembra aquela situação que eu passei, que você acompanhou e tal, foi uma situação muito difícil de vida? Ela disse: eu não tenho dúvida, porque o médico que está me tratando me perguntou, fez um histórico e me perguntou: a senhora passou alguma decepção na sua vida? Teve algum momento que lhe trouxe uma fragilidade muito grande da alma? Ele não usou essas palavras, mas estou trazendo aqui para a gente entender melhor, dentro do nosso contexto espiritual. E aí ela disse: você lembra daquele tempo? Que foi quando nós trabalhávamos. Eu disse: lembro. Ela disse: a consequência foi isso aí, grau 3. Então, nós somos, por isso que ele fala aqui da doença física e espiritual, que estão juntas. E está trazendo, e essas pessoas que eu conheço que tiveram essa questão, da artrite reumatoide, perfeccionistas no trabalho, assim, nota 10. Eu não estou dizendo que nós temos que ser negligentes, que não vamos fazer nosso trabalho com dignidade, com seriedade, mas nós precisamos ter leveza. Porque os adoecimentos são consequência de tudo isso. Na casa espírita, nós queremos ser o número 1. De quê? Para quem? A espiritualidade está nos cobrando perfeccionismo ou está nos cobrando qualidade de trabalho com amor e dedicação, mas respeitando os nossos limites e a nossa condição? Os espíritos não nos pedem nada dessas questões, onde é o meu ego que está falando. Sou eu, Raimunda, querendo ser a primeira. De quê? Melhor palestra. Quem disse? Melhor passista. Para quem? Então, cuidado. Porque, olha o perfeccionismo. A atitude de submissão e passividade desenvolve um arqueamento das costas, cifose, decorrente da contenção de energia bloqueada nessa área. Atitude de submissão e passividade, aquela pessoa, que nunca reage. O bom combate. Quando a gente fala reage, assim, a pessoa que diz, que faz, não, aí já é uma outra patologia também. É a reação de que eu sou gente, eu sou um ser, que eu respeito o outro e me respeito. Que eu não aceito tudo que me é dito, tudo que me é determinado, tudo que me é mandado ser feito. Eu analiso e faço as escolhas. É essa a questão aqui. Eu posso dizer não com toda a elegância. Eu posso dizer não com toda a sabedoria, sem magoar, sem ferir. Se o outro ficar ferido e ficar melindrado, é um problema do outro. Ele é que não sabe dizer o não. O não é educativo, para mim e para o outro. Aí ele fala aqui: atitude de culpa e ressentimento podem originar nódulos, cistos ou gânglios no corpo, resultante de estados crônicos de tristeza e mágoa mal resolvida. Olha o problema do câncer. Câncer de estômago, que tem muito a ver com o quê? Com mágoa. Olha aqui ele fala das cristalizações, dos nódulos que aparecem no nosso corpo em muitos lugares, mama, os cistos, tem a ver são cristalizações, realmente, porque eles são o quê? São rígidos. Muitas vezes dessa rigidez de comportamento, ele fala atitude de culpa e ressentimento. Então, a gente carrega uma culpa intensa de algo. Essa culpa vai reverberar no nosso corpo. Mágoa, ressentimento, eu fico ali, remoendo. Vai e volta o tempo, eu remoendo, eu falando que eu não perdoei. E Joana de Ângeles nos diz, no livro Amor, Imbatível Amor, já nas últimas considerações que ela fala do perdão, ela diz que o antídoto para a culpa é o perdão. Por que ela fala antídoto? Porque a culpa é um veneno que corrói e que destrói. Veja, Hamed está nos trazendo símbolos de situações, ele está citando elementos que nos tornam incapazes diante dos conflitos que nos aparecem. Por isso, capacidade ignorada, ele está querendo nos dizer que isso nos incapacita, mas nós temos capacidade de não entrar nesses processos.
Aí ele diz: a estrutura e o desenvolvimento corporal são guiados por um conjunto de crenças e regras interiores, algumas delas distorcidas por ambientes sociais ou familiares impróprios. Pensamentos negativos ou preconceituosos agem nas zonas energéticas do perispírito, inibindo ou desarranjando funções orgânicas, excitando ou retardando os complexos celulares e lesando os ossos e músculos. Repressões enfraquecem as atividades imunológicas e agridem a autoimagem saudável. Aí ele cita Leon Denis, no livro O Invisível, que tem uma passagem que diz assim: o corpo fluídico que possui o homem é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. Anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte, é o admirável instrumento que para si a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado do seu longo passado. Leon Denis. Ele cita no texto, ele traz essa mensagem de Leon Denis que está no livro Invisível, falando sobre, as nossas constituições perispirituais, as nossas recordações, o que está nos nossos processos reencarnatórios. Então nós temos que ter muito cuidado. Aí ele diz assim, aí ele vem a questão de o que nós precisamos fazer, o aconselhamento. Tomar consciência dessa nossa capacidade ignorada é descobrir o autocurador que há em nós mesmos. Fantástico, lindo, o Espírito nos dizendo da nossa capacidade. Ele diz: com o pensamento e a vontade, poderemos restaurar e aperfeiçoar nossas estruturas celulares lesadas, inicialmente saneando nossa anatomia perispiritual, para depois reestruturar tecidos e órgãos físicos em desarmonia. Hoje, mais do que nunca, podemos entender perfeitamente a razão pelo qual Jesus Cristo anunciava as mesmas palavras no ato da cura, quando disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Lindo esse término aqui, trazido por Hamed, citando Jesus, que já dizia, que já nos diz: a tua fé te curou. Então, essa capacidade ignorada, meus irmãos, está exatamente na necessidade que eu preciso ter e crer que eu preciso acreditar no alto. E acreditar no alto é acreditar em mim como filho de Deus. Porque se ele diz, Jesus, ele nos traz que ele é a imagem e semelhança do Pai, e nós somos discípulos do Cristo, somos seguidores de Jesus, nosso modelo e guia é a quem nós devemos seguir, lógico que nós podemos seguir seus passos e fazer esse movimento. A capacidade ignorada é exatamente o não olhar e não procurar nos conscientizar de que nós somos, sim, capazes de reverter processos, de curar a alma, para que o físico não se torne enfermiço diante desses desafios. Podemos fazer os processos de meditação, a oração é curativa. Mudar o nosso padrão vibratório, vem um pensamento intrusivo, vem uma situação que nos abate, que nos abala, eu vou conseguir sair dessa. Eu não vou permitir que essa ideia me controle. Aí alguém pode dizer: Raimundo, é muito difícil. Fica aquela indo e voltando, só pensamentos sombrios. Joana de Ângeles já nos diz que nós podemos produzir lixo mental, que ela chama de lixo mental, que são essas situações. Podemos produzir o contrário, sim. Nossa mente é um dínamo poderoso. A nossa capacidade, olha aí, de mudar e de reverter o processo é fantástica. Nós podemos até claudicar, podemos até escorregar, mas não ficar no chão. Levantar, como diz, parafraseando a música, sacudir a poeira e dar a volta por cima. O que é dar a volta por cima? Segurar na mão de Jesus. Segurar na mão dos espíritos nobres. E nós vamos sair e vencer todas as mazelas e todas as dificuldades que nos cheguem. Acreditemos, meus irmãos. Façamos esse movimento com alegria, com paixão renovada, com bom ânimo, porque Jesus está no comando sempre das nossas vidas. Agradeço mais uma vez o convite dessa casa querida
desejando a todos muita paz, muito amor, muita luz e que Jesus nos abençoe. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que